Espírito Santo de Deus, neste dia, meu Pai, querido Pai Santo, eu quero orar, Espírito de Deus, porque eu sei que somente o Senhor é capaz de nos levar a Deus, através de Jesus Cristo. E neste segundo dia, Senhor Espírito Santo, desse propósito por um grande avivamento na obra da evangelização, sabendo, Espírito de Deus, que nenhum ser humano na terra, ninguém procura a Deus se não for guiado pelo Senhor Espírito Santo. E eu quero nesta manhã, nesta madrugada, Senhor, nesse segundo dia desse propósito, Espírito Santo de Deus, Consolador amado, nosso amado ajudador, dai-nos poder, Senhor, para levar a Tua palavra, conforme a vontade do Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. Porque, Espírito Santo, somente o Senhor pode convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Para isso o Senhor veio ao mundo. Espírito de Deus, eu te peço nesta madrugada, Senhor Jesus, o nosso Salvador, usa os evangelistas, os missionários, Espírito Santo, para convencer a cada pessoa a seguir a Jesus Cristo e servir a Jesus Cristo. Pois somente Espírito Santo de Deus, o Senhor tem poder para convencer. O Senhor é poderoso para falar aos corações. O Senhor é poderoso para convencer a humanidade que Jesus Cristo é o único Salvador, que não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. E somente Espírito Santo de Deus é o Senhor quem pode convencer cada pessoa. Santo Espírito de Deus, fala, Senhor, em cada coração, através da pregação do Evangelho, através de um conselho, ó Espírito de Deus, toma a boca de cada evangelista, cada missionário, para declarar as boas novas de alegria, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu sabe que a humanidade está separada de Deus por causa do pecado. E o Senhor veio ao mundo para chamar a humanidade ao arrependimento e à conversão a Deus. Espírito de Deus, Espírito Santo, fala, Senhor, ao coração humano. Senhor, neste momento, desse segundo dia, desse propósito de um grande avivamento na obra da evangelização. O Senhor tem poder, Espírito Santo, de convencer milhares e milhares de pessoas
ao arrependimento e à conversão a Deus em todas as terras. Senhor, eu te apresento já, Senhor, o pedido do teu servo, pastor Geraldo, Senhor. Ó Deus bendito, Deus santo, ele está, Senhor Jesus, ali juntamente com os membros da igreja, todo domingo, Senhor, evangelizando Jesus em seu nome, pregando o evangelho e convidando as pessoas para se converterem a Deus, para ter o direito da vida eterna. Espírito Santo de Deus, sai com eles à rua do bairro São Geraldo, Espírito Santo. Vá com ele, Espírito Santo, e cada pessoa que for parado naquele bairro, Senhor Espírito Santo, pare com o seu servo e fale com cada pessoa naquele lugar. Espírito Santo de Deus, e que o Senhor opera o milagre da conversão aos corações de todos quanto for evangelizado. Espírito de Deus, desperta toda a igreja no Brasil e o mundo para evangelizar, Senhor. Aqui na cidade, Senhor meu Deus, onde estou, levanta, meu Deus, companheiro para me ajudar. Eu não posso parar com o evangelismo nessa cidade. Eu não posso parar de anunciar as boas novas de alegria. Senhor, tu sabes, eu preciso de obreiros, eu preciso de pessoas dispostas, que crê, que acredita no poder da pregação do Evangelho através da evangelização. Espírito Santo de Deus, convence os presidentes do país comunista que só Jesus Cristo salva. Espírito Santo, tu pode criar uma situação para salvar o presidente da Coreia do Norte e a cortina de ferro cair por terra e o nome do Senhor ser proclamado com liberdade naquele país. Senhor, Espírito de Deus, no poder que há no nome de Jesus, convence, Senhor, milhões e milhões de muçulmanos que só Jesus Cristo é o único Salvador, para que eles possam entregar a vida deles, Espírito Santo, a Jesus Cristo e servir a Deus através de Jesus. Espírito Santo, convence, Senhor, aos milhões de budistas que o Salvador é Jesus Cristo e que só através de Jesus Cristo eles conseguirão ir até Deus. Jesus Cristo, salva, Senhor, esta multidão de budistas. Abre a mente, Espírito Santo, convence os ateístas a crer que Jesus Cristo é o Salvador. Espírito Santo, convence, Senhor, os islãs, os praticadores das religiões, os frequentadores das mesquitas, os adoradores dos falsos profetas. Convence, Espírito Santo de Deus, milhares de vidas
pois para isso o Senhor está na terra. É para convencer a humanidade, levar a humanidade a enxergar perfeitamente que o único que teve o amor divino de morrer na cruz por alguém foi Jesus. Convence, Espírito Santo de Deus, a toda a humanidade que não foi Maomé, não foi Buda, não foi Allan Kardec, não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, não foi, Senhor, ninguém que morreu na cruz para salvar a humanidade. Foi Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Espírito Santo, aqui no Brasil, Senhor, convence, Espírito Santo de Deus, a multidão que a homossexualidade é um pecado imundo diante dos olhos de Deus. Ajude esses homens efeminados a abandonar as suas práticas pecaminosas, nojenta, e se converter a Deus. Espírito Santo de Deus, convence, Senhor, e convence, Senhor, esta multidão que devotar a sua fé a um ídolo é pecado e que isto atrapalha a salvação. Espírito Santo de Deus, convence multidões, Senhor, meu Deus, que invocar outro espírito a não ser a Jesus Cristo é pecado. Isto é feitiçaria. Isto é abominável a Deus. Convence, Espírito Santo. Esta multidão que invoca espíritos, essa multidão que invoca entidades, Espírito Santo, eu estou pedindo a Ti porque Tu és o único que pode convencer estas pessoas. E eu tenho certeza, meu Senhor, que se o Senhor convencer esta multidão, eles vão abandonar as suas práticas pecaminosas. Elas vão aceitar a Ti, Jesus, como Salvador e vai se converter a Deus. Espírito Santo de Deus, convence a muitos crentes que abandonaram a igreja. Muitos crentes desviaram porque deram ouvido a espíritos enganadores. Há muitos crentes, Jesus, que hoje não estão mais na igreja. Ó Jesus, porque foram enganados, não deram ouvido ao conselho divino, mas o Senhor ainda pode convencer. Espírito Santo de Deus, Tu és o maior embaixador do céu na terra. E nesta madrugada, Espírito Santo, eu estou clamando a Ti, convence esse homem que Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Convence esta moça que Jesus Cristo é o único caminho para o céu, não tem outra forma de ir para o céu a não ser aceitar a Jesus. Espírito Santo, convence, Senhor, esta mulher que prostituir é pecado e que os que prostituem não herdará o reino do céu. Espírito Santo de Deus, convence, Senhor, esse traficante que ele está destruindo o templo de Deus, que é o corpo dele. Espírito Santo, convence e ajuda milhares de usuários de droga a abandonarem essas drogas e se converter a Deus. Ajuda, Espírito Santo, milhões de jovens dominados pelo crack. Espírito Santo de Deus, convence os feiticeiros a abandonarem as suas feitiçarias.
Espírito Santo de Deus, convence os macumbeiros que vivem fazendo obra de macumbaria para prejudicar outras pessoas. Convence, Espírito Santo de Deus, que Deus não se agrada do que esses feiticeiros macumbeiros estão fazendo. Fala com ele, Espírito Santo. Fala com ele, Espírito Santo, que Deus criou ele não foi para fazer o mal para os outros, e sim fazer o bem. E que fazer obra de feitiçaria, de bruxaria, macumbaria para prejudicar outras pessoas, isso é mal aos olhos de Deus. Espírito Santo, convence, Senhor, convence, Espírito Santo de Deus, a igreja, que nós precisamos orar mais. Convence, Espírito Santo de Deus, os pastores para colocar a igreja em oração pela salvação mundial. Espírito Santo, convence os pastores em pôr a igreja para orar e buscar os seus dons, Espírito Santo. Tu sabe que há muitos pastores incrédulos na frente da igreja. Querem proibir até o Senhor de operar maravilha no meio do povo. Convence, Espírito Santo. Osa naquilo que eu estou falho, me convence, me mostra para mim melhorar a minha vida. Espírito Santo, se eu estou errando em alguma coisa, me convence, pois eu quero te servir com sinceridade e com alegria. Espírito Santo de Deus, convence, Espírito Santo, a esta jovem, a esta moça, que honrar pai e mãe não é apenas uma obrigação dela, é um mandamento divino, com promessa. Espírito Santo de Deus, convence, Senhor, convence os tímidos, covardes, a entregar a vida a Jesus Cristo e deixar a sua covardia, a sua timidez. Espírito Santo de Deus, guia, Senhor, este homem, esta mulher, esta pessoa ao verdadeiro arrependimento. Espírito Santo de Deus, não há obra de evangelização eficaz na terra se não for através da unção divina. Por isso, Espírito de Deus, me unge. O Senhor me deu o dom de evangelizar. Eu quero mais unção na minha vida. O Senhor me deu o dom para evangelizar, Senhor. Eu quero continuar evangelizando. Eu quero continuar pregando a tua palavra. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nesta madrugada, Espírito Santo, convence, Senhor, a Sarifa, ali na cidade, em Matola, em Moçambique, África, que Jesus Cristo é o único Salvador. Convence, Senhor, esta mulher que abandonou as filhas, porque as filhas abandonaram a mesquita e aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Continua, Espírito Santo de Deus, convencendo os muçulmanos ali em Moçambique, na Angola. O Senhor tem me dado um privilégio de evangelizar ali em Maputo, na cidade de Moçambique, através das redes sociais. Jesus salva a Anifa, aquela jovem, ela é muçulmana, Espírito Santo. Ela crê no falso profeta que não pode salvar,
Mas, Senhor, eu estou pregando, estou orando e agora nesta madrugada eu estou pedindo a Ti, faz um milagre na vida da Anifa e convence ela que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo leva para o céu. Convence, Espírito Santo de Deus, multidões a abandonarem as suas práticas de feitiçaria. Espírito Santo convence multidões a abandonar as práticas espíritas e se converter a Jesus Cristo como Salvador. Ajude, Espírito Santo, multidões de umbandistas, quimbandeiros se converterem a Jesus Cristo. Espírito Santo, o Senhor pode. O Senhor pode, Senhor. Espírito Santo de Deus. O Brasil, Senhor Jesus, é um país livre, mas na verdade, Senhor, é um país disfarçado. Porque hoje, para tentar calar a boca dos evangelistas, para tentar calar a boca dos pregadores, eles criaram a lei, Senhor, da intolerância religiosa, como se pregar a verdade estivéssemos cometendo a intolerância religiosa. Isso é estátua de Satanás. Isso é uma forma de Satanás tentar calar a igreja, mas o sangue de Jesus tem poder. Espírito Santo de Deus, convence, Espírito Santo, estas milhares de vidas que ao invés de dobrar o joelho para orar a Deus, buscar através de Cristo Jesus, estão invocando as entidades, recebendo espírito maligno, espírito de assassinato, espírito maligno, exigindo sangue, exigindo, Senhor, tantas práticas horríveis. Somente Espírito Santo o Senhor pode convencer. Espírito Santo de Deus convence. Convence Jesus a cidade de Heliodora a abandonar as suas práticas religiosas pagãs sem vida. Senhor, repreenda a Satanás, que é o imperador das trevas, que escraviza multidões no engano da religiosidade sem vida. Satanás tem seduzido a muitos, Espírito Santo. Satanás tem seduzido a muitos a dizer não a Jesus Cristo por causa de uma imagem de escultura. Convence, Espírito Santo de Deus, a esta multidão que uma imagem não faz milagre. Uma imagem não perdoa, uma imagem não salva, porque uma imagem não fala. Convence, Espírito Santo, ajuda milhares de vidas a enxergar que uma imagem tem boca, mas ela não fala. Convence, Espírito Santo de Deus, que uma imagem tem olho, mas ela não enxerga, ela é feita pelo próprio homem. Espírito Santo convence a multidões de brasileiros, Senhor, entender. Ajude multidões de brasileiros a enxergar quantas fábricas de imagem de escultura. E eles crêem, Senhor, em uma imagem que tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não pega, necessita de alguém para limpar o pó, necessita de alguém para carregar. Espírito Santo, convence. O Senhor tem poder de convencer. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, convence, Senhor. Convence Deus. Convence Deus este Brasil, que Jesus Cristo é o único Salvador, o único que perdoa, o único que leva até Deus. Espírito Santo, convence a cidade de Heliodora também,
das práticas abomináveis. Quanto jovem, quanto adolescente já é dominado pelas drogas. Quantas adolescentes já se prostituindo, se engravidando. Quantos adolescentes Jesus já se envolvendo na bebedice escondida dos pais. Convence Espírito Santo essa juventude que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo perdoa. Espírito Santo de Deus, convence, Senhor. Convence, Senhor. Convence, Espírito Santo de Deus, que santidade convém à sua casa. Convence os crentes que nós fomos chamados para viver em santidade e não conforme o mundanismo. Espírito Santo ajuda, convence os crentes a abandonar o sistema mundano e voltar aos princípios sagrados. Espírito de Deus, convence. Convence os pastores, presidentes, que estão abrindo mão dos princípios e levando a igreja a parecer mais com alguém lá do mundo do que membro do corpo de Cristo. Espírito Santo de Deus, convence. Há muitos pastores presidentes que a igreja não é dele, a igreja é de Cristo. Que ele se arrependa do que eles estão fazendo, Senhor, enriquecendo, como se a igreja fosse uma empresa dele. Convence, Espírito Santo, para que haja arrependimento. Senhor, abençoa os missionários na Índia. Usa os missionários na Índia, Espírito Santo. Revela a mensagem do céu, Espírito Santo. Mostra para os pregadores, Senhor, que esses sermões da teologia moderna não salvam ninguém, não convence ninguém. Quem convence é a palavra do céu dada por ti, Espírito Santo. Convence os pregadores que eles precisam dobrar o joelho para orar e buscar a mensagem. Convence esses pregadores, Espírito Santo, que eles estão perdendo tempo com esses sermões vazios, essa teologia moderna, que só está confundindo a mente das pessoas. Espírito Santo, convence a multidões que estão sendo guiadas por revelações mentirosas. Espírito Santo, convence essa multidão que essas revelações mentirosas estão levando elas ao inferno, porque são espíritos de mentira, falando o que elas gostam de ouvir, para manter elas na ignorância, para manter elas longe da verdade. Espírito Santo, convence esta multidão desse sistema gospel, quem está usando esses homens com essas revelações de mentirosa é Satanás e não é o Espírito Santo. É o diabo que está tendo vantagem com esses homens que usa de mentira, revelando CPF, revelando tantas outras coisas. E quem está ganhando com isso é o diabo. Revela, Espírito Santo, para essa multidão fugir dos falsos profetas enquanto é tempo, procurar as igrejas que pregam a palavra, que ensinam o arrependimento. A verdade dói, a verdade entristece, mas ela liberta. Ó Espírito Santo, convence essa multidão, o Senhor, que está sendo arrastada por falsa profecia. Convence essa multidão que está sendo arrastada por revelações mentirosas. Convence essa multidão que a verdade, ela confronta, mas ela leva ao céu. Espírito Santo, convence essa multidão a abandonar, de seguir essas igrejas, Senhor, que não prega arrependimento, que não prega salvação, que não prega arrebatamento. Ele só prega coisa da terra. Espírito Santo,
Espírito Santo de Deus, convence. Espírito Santo de Deus, usa poderosamente o pastor Giovanni e o diácono Jair Bento. Usa, Senhor, teu servo. A dupla Célio Elisângela, usa poderosamente. Espírito Santo, convence a multidão nesta conscientização missionária, Senhor. Usa poderosamente, me dê sabedoria para, ó Deus, conduzir o culto, para que nós tenhamos um grande sucesso nesta obra missionária, que a alma venha se converter de verdade, que vida venha abandonar o pecado de verdade, para entregar a vida ao Senhor nosso Deus. Nesta madrugada do segundo dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus, convence, Senhor, estas vidas, estas almas, multidão de alma, que nega aceitar Jesus porque faz o bem. Quantas pessoas, Espírito Santo de Deus, não querem aceitar Jesus, não querem se converter, porque elas dizem, Espírito Santo, que elas não roubam, elas não matam, elas não adulteram, elas não fazem isso, elas não fazem aquilo, ela faz o bem, ela ajuda as pessoas, ajuda os pobres, mas convence ela, Espírito Santo, que as boas obras não garantem a salvação delas. A salvação é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Espírito Santo, convence, Senhor, que o maior propósito da igreja é se preparar para ir embora dessa terra. Convence, Espírito Santo de Deus, a multidão, milhões e milhares de vidas, que a igreja vai embora dessa terra a qualquer momento. E ai daqueles que não forem embora com a igreja, ai daqueles que não estiverem na igreja, ai daqueles que não fizer parte da igreja. Senhor, convence o Espírito Santo de Deus que a qualquer momento a igreja vai embora. A igreja vai embora da terra, o Senhor vai levar a igreja embora, Espírito Santo. O Senhor vai levar a igreja até as nuvens do céu para encontrar com Jesus Cristo e nunca mais voltará a essa terra como ser humano. Não haverá mais oportunidade, Senhor, da salvação pela graça. Senhor, a oportunidade agora é hoje. Espírito Santo, convence milhares de vidas que a porta da salvação está aberta. Ajude, Espírito Santo de Deus, milhares de vidas a entrar pela porta estreita e o caminho apertado que leva à vida. Espírito Santo de Deus, convence milhares de vidas a abandonar o caminho largo. Ó, Senhor, e o caminho espaçoso que leva à perdição. Ajude, Deus, esta mulher, esse homem a abandonar o caminho largo, o caminho da perdição. Convence, Espírito Santo de Deus, milhares de religiosos, que essa religião, esse caminho, não leva a Deus. Porque há caminho que parece ser direito, mas o fim dele é caminho de condenação. Espírito Santo, convence, Jesus, uma grande milhares de multidões seguindo um caminho errado, pensando que estão indo para a vida eterna, mas na verdade eu estou indo para o inferno de passos largos, porque o diabo cegou. Espírito Santo, Satanás cegou a mente das pessoas para não enxergar o caminho errado, para não enxergar o pecado que elas estão cometendo. Elas pecam e acham que está bom. Espírito Santo, as pessoas vivem pecando, rindo, gostando do pecado, porque Satanás cegou a mente, eles não conseguem ver a verdade. Mas Deus, eu te peço em nome de Jesus, abre, Espírito Santo de Deus, a mente dessa multidão para enxergar as suas misérias, que são os miseráveis diante de ti, Pai Santo.
Senhor Espírito de Deus, ajude as pessoas, multidões, a enxergar a sua própria miséria, enxergar como eles são imundos diante de Ti, Deus, e que eles precisam ser lavados pelo sangue de Jesus. Deus, o Senhor não é atraído pela aparência do ser humano. Nada que o ser humano faça nessa terra, Senhor, te convence, não é os méritos humanos, convence essa multidão, Jesus, que ninguém vai para o céu pelos méritos próprios. Espírito Santo de Deus, convence, Senhor Jesus, esse homem, que nada que o homem faz nos leva ao céu, porque mérito humano não garante vida eterna. Ó Espírito Santo, o Senhor ama a humanidade, o Senhor ama esse homem, ama essa mulher. O que foi que atraiu o seu amor pela humanidade? O que é que leva o Senhor a sentir compaixão da humanidade? É a miséria do homem, não é as coisas boas que o homem faz. Não é, Senhor, o dinheiro, não é a aparência bonita, não é os bens que ele faz para ajudar alguém, não. Senhor, que faz o Senhor ter compaixão do homem é a miséria do homem, a miséria da humanidade. O Senhor se atraiu e ama o homem por causa de ver o homem na miséria. E essa miséria levou o Senhor a ter compaixão da humanidade. Espírito Santo de Deus, produz arrependimento. Esta é a minha oração desse segundo dia, Senhor. Espírito Santo, produz arrependimento em milhares de vidas. E eu creio, Senhor, que haverá uma grandiosa salvação na face da terra do vivente. Espírito Santo de Deus, convence os presidentes das nações comunistas que somente Jesus Cristo salva, que somente Jesus Cristo perdoa. Convence, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Convence, Espírito Santo, presidente da Coreia do Norte, da Somália, do Afeganistão, os líderes muçulmanos, que só Jesus Cristo salva, Senhor. Assim, Espírito Santo de Deus, como o Senhor convenceu aquelas moças, Edna e as Ginaida, elas abandonaram a mesquita, elas abandonaram o Alá, elas abandonaram as práticas islâmicas e entregaram a vida a Jesus Cristo. Oh, meu Deus, obrigado por aquelas vidas. E quanto outro tem feito assim, Senhor? Porque o Espírito Santo convenceu. Convence, Senhor. Convence em nome de Jesus Cristo, para que essas vidas se convertam e arrependam dos seus pecados. Esta é a minha oração deste segundo dia desse propósito. Eu creio que haverá uma grande multidão de conversões na terra dos viventes, nos quatro cantos da terra, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse aos primeiros discípulos, que o evangelho deve ser pregado até os confins da terra, Senhor. Eu não posso ir pessoalmente, mas o Senhor tem me levado através das redes sociais, pregando o evangelho, o Senhor, ali em Cuba. Salva os cubanos. Jesus salva as multidões. Jesus levanta missionário e lhe envia ao Paraguai. Jesus envia missionário aos Paraguai, Senhor. Paraguai só tem 6,2% de cristão. E eu te peço, Espírito de Deus, assopra um vento de avivamento e que as igrejas enviem uma multidão de missionários para o Paraguai. E levanta, Espírito Santo de Deus, igrejas poderosas ali no Paraguai. Rebenta as cadeias de Satanás.
e solte a multidão de alma, Pai, em nome de Jesus. É o meu pedido, Senhor, eu creio. Jesus, que Paraguai vai ter igreja cheia do Espírito Santo. Há muita cidade, Espírito Santo de Deus, no Paraguai que não tem ninguém pregando o Evangelho, não tem uma igreja. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, convence os pastores das igrejas a enviar missionário ao Paraguai. Abre os olhos dos pastores, meu Deus, para enxergar que as almas no Paraguai também são amadas por Deus. Paraguai também precisa da salvação. Paraguai também precisa de igrejas que pregam a palavra. Deus, e que o Senhor, pelo teu Espírito, comece a levantar missionário evangelista para ser enviado ao Paraguai. Senhor, Espírito Santo de Deus, começa a soprar vento de Deus, começa a incomodar, começa, Senhor, a inquietar a igreja, Senhor, que é a maior missão nossa, é levar o Evangelho. Usa as crianças para evangelizar, Espírito Santo. Usa os adolescentes, usa os jovens, usa as mães de família, pai de família, idoso. Desperta, traz um despertamento de evangelização à igreja, Senhor. Ainda, Senhor meu Jesus querido, que os tempos é difícil, mas a nossa missão temos que cumprir. Espírito Santo de Deus, aqui na cidade, desperta os crentes das igrejas para evangelizar, Senhor. Oh, meu Deus, assim agradeço a Ti e termino esta oração. Toca no coração dessas pessoas. Convence que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo leva para o céu. Só Jesus Cristo perdoa. Só Jesus Cristo dá a vida eterna. Convence essa multidão, Espírito Santo, que somente através de Jesus Cristo multidões terão direito às promessas divinas. A promessa de ser abençoado. A promessa do Espírito Santo. A promessa de ter o nome escrito no livro da vida. A promessa de andar com Jesus de vestes brancas na eternidade. A promessa de sentar no trono com Jesus como ele assentou no trono com Deus. Espírito Santo, convence a multidão que somente através de Jesus Cristo eles têm a promessa de receber um novo nome. Jesus Cristo convence pelo Espírito Santo que é somente através do sangue derramado na cruz que a humanidade terá o direito de entrar no céu pela porta e comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Espírito Santo convence. Abre os olhos desta humanidade, Senhor. Ajuda esse homem que entrou aqui no canal Oração Gera Milagre. Crê que Jesus Cristo é o único Salvador. Abençoe todos, meu Deus, inscritos nesse canal, convencendo o Espírito Santo que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo perdoa, só Jesus Cristo leva ao céu. Amém e amém, Jesus, glória a Deus.